Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma gravação do nosso podcast Fiz o Insight, um projeto onde eu respondo as perguntas da minha audiência aqui ao vivo através de lives e onde eu falo o que você tem que ouvir a respeito de tratamento da dor baseado em ciência, baseado na melhor evidência disponível. E hoje a gente vai falar sobre tratamento versus reserva de mercado. Por que a gente vai falar disso? Quando a gente deve desconfiar que aquele profissional está apenas fazendo uma reserva de mercado? Isso vai servir para clarear você sobre as possibilidades terapêuticas para o seu tratamento e para que você, seja profissional, seguidor, paciente, saiba que muitas vezes essa via que você está tentando, que não está funcionando, pode ter vários outros caminhos, vários outros atalhos, vários outros destinos, beleza? Então vamos lá. Imagine você que existem exercícios, movimentos para o seu olho, para o aparelho oculomotor, que podem melhorar a intensidade da dor cervical. Caio, não faz sentido. O que é que o olho tem a ver com o pescoço? Existem vias que saem do pescoço para os olhos e vias contrárias que saem dos olhos para o pescoço. E estimular uma dessas vias parece ter um efeito reflexo na outra região. A coisa começa a fazer mais sentido ainda quando eu tenho coerência no que eu falo. Se eu estou aqui vestindo um jaleco e se eu estou aqui com uma gravata, eu me posiciono como autoridade e você tende a acreditar em tudo que eu falo. Só que aí, o que leva para a desconfiança? Quando a coisa parece não fazer sentido. Imagine que você aprendeu que a redução da sua acuidade visual se dá pelo envelhecimento, por um glaucoma, por um pterígio, por disfunções orgânicas no olho do paciente. E para isso você aprendeu que você precisa ir no oftalmologista, você precisa fazer um óculos, você precisa aumentar o grau do óculos, né? Para você conseguir enxergar melhor, para você dirigir melhor, para você não sofrer certos acidentes que você está suscetível quando você não enxerga. E tá tudo bem, pessoal. Não tá errado, não. Agora existem vários métodos, não só na fisioterapia, como também na terapia ocupacional. Existe um método, por exemplo, chamado olhos de águia. Existe um método chamado self-healing. Independente de qual método você esteja trabalhando, existem exercícios e movimentos no seu olho que aumentam a circulação orbital, aumentam a circulação do cristalino, da retina, e isso pode melhorar a acuidade visual. Isso pode fazer a cada ano você reduzir grau de óculos. Isso pode fazer você não precisar de óculos. Isso pode fazer você parar com aquele cansaço que tira o seu foco e a sua atenção. Você que é concurseiro aí, que está estudando para concurso, tem aquela dor de cabeça, dor temporomandibular, já passou no dentista, já passou no fisioterapeuta, já meteram agulha, já meteram a mão dentro de sua boca e você não melhorou. Pode ser que esteja faltando abordar a musculatura orbital para que você tenha uma melhora da circulação, melhora da concentração e do foco. Aí a coisa começa a fazer sentido novamente. Só que o que não faz sentido nesse discurso que eu acabei de contar? Isso está totalmente fora do que você aprendeu como saúde da visão. Você aprendeu que tem mutirão de catarata, que tem mutirão de glaucoma para fazer consultas com oftalmologista. E tudo isso foi ensinado em larga escala no mainstream, na grande mídia. Passou na Globo, passou na Record, passou na SBT. Os contatos que esses profissionais têm na rede de TV faz uma ampla divulgação. Mas o mainstream, as grandes redes de TV já começaram a perder essa combatividade com o advento das redes sociais, com o Facebook, com o YouTube, com o Instagram. E o conteúdo hoje é mais assistido até no YouTube e no Instagram do que nas próprias redes de televisão. Beleza? Mas por que eu tô te falando isso?
Porque quando uma coisa que tende a ser disruptiva em um assunto qualquer, principalmente na saúde, começa a vir à tona, quem está propondo essas inovações, eu boto aí, né, no perfil, ambição, entusiasmo, rebeldia e inovação. Esse é o nosso lema. E quando a pessoa que carrega essas informações supostamente inovadoras começa a falar sobre isso, o mainstream tende a atacar essa pessoa. Ou seja, vai ser um profissional da oftalmologia que vai chegar para você e vai dizer: esse cara é charlatão, esse cara é golpista, isso não tem evidência científica. Tudo bem, pode até ser que essa inovação não tenha evidência científica, mas você tem que buscar o que dessa inovação? A prova social. Caio está falando ali que tratou uma dor de cabeça com exercícios nos olhos, mas Caio falar pode ser uma mentira. Será que Caio tem alguém falando que isso aconteceu? Vai lá nos relatos, lê os relatos dos meus pacientes que estão aqui nos destaques, lê os relatos dos meus pacientes que preencheram a pesquisa de satisfação, que estão lá no Google, vê os posts que eu faço, vê o que os pacientes falam. Isso é prova social. São outras pessoas falam. Eu estou usando o meu exemplo só para dar exemplo, tá? Mas pode ser com qualquer profissional, com qualquer área da saúde. Os profissionais que passaram por mim, as pessoas que passaram por mim estão falando de mim lá. Então você começa a ter uma forte prova social, mais pessoas que estão falando sobre você. Nesse momento, você tem que desconfiar que aquele profissional que falou que Caio é charlatão, que não sei quem é picareta, é golpista, é guru, esse cara pode estar fazendo uma reserva de mercado. E é isso que eu quero falar para vocês aqui hoje. Eu vou te dar um outro exemplo, além desses exercícios e movimentos dos olhos, que podem melhorar a acuidade visual e reduzir o seu grau de óculos. Eu quero te falar um panorama histórico. E o panorama histórico é o seguinte: fisioterapia, e aí me perdoe toda a classe profissional, porque hoje eu não sei a idade da fisioterapia, se ela tem 50, 52 anos, enfim. Não sei, de fato, não sei. Mas a fisioterapia deve ter aí, sei lá, seus 50 anos ou mais aí. E quando os primeiros fisioterapeutas surgiram, as graduações em fisioterapia eram ensinadas por médicos. Então tinham médicos professores ensinando fisioterapeutas a reabilitação. Então você pode pensar comigo aqui que dentro desse panorama histórico, muitos fisioterapeutas da primeira geração foram criados com formações biomédicas, com formações cinesiopatológicas, com formações que dão a condição de que se o paciente tem dor, ele tem inflamação, se o paciente tem dor, ele tem lesão, se o paciente tem dor, ele tem alguma doença. Esses eram os 3 motivos para que o paciente tivesse dor. À medida que a fisioterapia foi evoluindo e os próprios fisioterapeutas começaram a ser professores de novos fisioterapeutas, eles foram abandonando o paradigma o paradigma biomédico e incorporando o paradigma cinesiopatológico. O que quer dizer isso? Que a partir de agora, o movimento é errado, e aí eu levanto a questão: errado baseado em quê? Se a gente não tem modelo de movimento certo, né? O movimento errado poderia estar causando impacto na articulação e gerando tal lesão. Então, quando a gente incorporou esse modelo cinesiopatológico, a gente avançou por gerações no tratamento de diversas condições dos pacientes com dor. Só que esse modelo cinesiopatológico também caiu por terra principalmente quando a questão não é traumática, quando a questão do paciente tem uma dor há mais de 3 meses, o paciente tem uma dor há 4 anos e está achando que está com a lesão lá. Você faz todos os testes provocativos e está tudo negativo. E você vê que o paciente tem dificuldade para dobrar o joelho, dificuldade para esticar o joelho, dificuldade para levantar o ombro, dificuldade para rodar o pescoço. E os testes estão negativos, o cara não tem uma lesão aberta, o cara não tem uma ferida aberta e está com dor ali. Então esses 2 modelos,
biomédico e cinesiopatológico começaram a cair por terra para a incorporação de uma abordagem inativa, para a incorporação de uma abordagem biopsicossocial, onde o profissional da saúde, seja ele médico, fisioterapeuta, enfermeiro, farmacêutico, o profissional da saúde que for, ele tem a missão de avaliar esse paciente em sua integralidade, nutricionistas, psicólogos e por aí vai. Eles começam a questionar situações do dia a dia, condições de higiene do sono, condições de estresse, condições de ansiedade, de depressão. Eles aplicam questionários para tentar quantificar e mensurar o índice dessas ansiedades, dessas incapacidades, da depressão, do estresse e por aí vai. E isso foi uma evolução muito grande. Só que voltando um pouquinho mais atrás na linha do tempo, naquela época em que o médico era o professor do fisioterapeuta, sabe o que aconteceu? Na área da reabilitação existiam médicos que se especializaram em fisiatria. Além desses médicos fisiatras poderem proporcionar reabilitação naquela época, os fisiatras, eles podiam prescrever medicação também. Então eles eram profissionais completos. Além de fazer o tratamento clínico, ver, diagnosticar, ele acompanhava na reabilitação e, se precisasse, ele ainda colocava remédio junto. O profissional completo. O que vocês acham que os fisiatras, em sua maioria, não estou falando todos, tá? Longe de mim, existem excelentes médicos, excelentes educadores físicos, tem profissional bom e ruim em todas as profissões, pelo amor de Deus. Isso aqui não é uma crítica a nenhuma classe profissional, isso aqui é uma situação do dia a dia, que eu estou passando aqui para vocês devido à minha experiência. O que você acha que os fisiatras pensaram quando a fisioterapia surgiu? Quando chegou um cara lá, não médico, porque a maioria deles dividem em classe médica e não médica, a área da saúde, né? E chegou um profissional não médico que se predispôs a fazer a reabilitação de fraturas, amputações de guerra, poliomielite e por aí vai. Claro que houve críticas. Quem é esse cara que está fazendo reabilitação aí? Reabilitação é comigo? E guerras de ego começaram a surgir. O que você acha que os psiquiatras pensam? O cara é médico, o cara fez especialização em psiquiatria para cuidar de saúde mental, ele tem um atendimento clínico, ainda pode utilizar medicação, profissional completo. E aí do nada surgiram psicólogos, profissionais não médicos que estudaram durante toda a graduação saúde mental e que dão resultado tão efetivo quanto. Existem vários ensaios clínicos aleatorizados que testam medicação antidepressiva, medicação ansiolítica, terapia cognitivo-comportamental, terapia de aceitação e compromisso, um corpo robusto de estudos em fisioterapia e em psicologia, acompanhando os pacientes por 6 meses a 1 ano, dando resultados iguais a estratégias medicamentosas. E esses resultados iguais, muitas vezes no início, precisa da terapia, da fisioterapia e da psicologia. Mas no final, se o cara continuar com a medicação, ele vai ficar dependente sempre. E a psicologia, a fisioterapia vão te dar recurso mental, cognitivo e recurso de movimentação para que o próprio paciente consiga lidar com o problema sem depender da medicação. Então, a longo prazo, parece ser muito mais efetivo que esse paciente faça fisioterapia e psicologia do que ele fique com as 3 abordagens. E aí, claro, eu estou puxando a sardinha para o meu lado, né? Eu sou fisioterapeuta, eu sou estudante de psicologia e tal. Se eu tivesse estudando medicina, muito provavelmente eu estaria puxando a sardinha para o lado dos médicos. E cada um vai ter sua visão, mas o que é que eu quero chamar a atenção para você? Existe a reserva de mercado. O fisiatra não gostou do surgimento da fisioterapia. O psiquiatra não gostou do surgimento da psicologia. O que você acha que os endocrinologistas pensaram quando os nutricionistas vieram com a bagagem clínica, avaliando o exame laboratorial, prescrevendo medicação? E muitas vezes você está aí fazendo dieta com endocrinologista, fazendo dieta com nutrólogo, dieta com nutricionista. Ansiedade,
é depressão, é com psicólogo, psiquiatra. Dor multidimensional, muitos profissionais podem abordar. Então você tem que tomar cuidado, porque quando aquele profissional chega para você e fala assim, ó, eu preciso que você faça o meu tratamento. Pare de fazer RPG, pare de fazer pilates, pare de fazer academia. Não precisa psicólogo não. Não, que fisioterapia, toma esse remedinho, essa infiltração, fica quietinho lá, você vai melhorar. Não, venha fazer terapia por ondas de choque. Não, isso aqui funciona. Cuidado, esse profissional pode estar fazendo reserva de mercado. É normal que quando o novo chegue, alguma coisa inovadora chegue como tratamento de qualquer condição ou em qualquer área da vida, do trabalho, é normal que os concorrentes, né, sintam medo de perder a sua fatia do mercado. Mas esse medo está no comodismo. Esse profissional que está com medo, que está atacando as outras áreas, dizendo que só o tratamento dele funciona, esse profissional está acomodado. Ele chegou num patamar que ele já chegou no seu faturamento lá de 10k, de 20k, de 50k, de 100 mil reais por mês, e ele não quer mais perder essa fatia do mercado e ele não quer ter trabalho para continuar mantendo os seus resultados. E aí quando chega alguma coisa que inove, ele tende, não são todos, claro, estou repetindo aqui várias vezes, não são todos, não é crítica a nenhuma classe profissional, mas ele tende a atacar aquela inovação que está chegando. Ele não espera para ver o corpo de evidências para saber se a coisa funciona. Então, certa vez, eu estava conversando sobre um paciente que tinha uma história de dor de cabeça e a gente conversando com a fisioterapeuta sobre um paciente que tem uma história de dor de cabeça. E a gente melhorou muito a dor de cabeça dela, com terapia manual, abordagem de reprodução e remissão de sintoma. Ela melhorou muito. Só que ela começou a ter uma tontura. E essa tontura foi investigada por um otorrinolaringologista, fez uma avaliação fonoaudiológica, não encontraram nenhuma alteração. O aspecto biopsicossocial dessa paciente estava íntegro, só que ela começou a ter, junto com a tontura, redução de acuidade visual. E aí ela fez um tratamento com uma terapeuta ocupacional. Essa terapeuta ocupacional começou a prescrever exercícios para o olho da paciente. E os exercícios para o olho da paciente, em 6 semanas, diminuíram 90% da tontura. A paciente começou a melhorar a acuidade visual. E aí, quando eu estava conversando com essa colega sobre, você sabia desses movimentos do olho que podem reduzir seu grau de óculos, fazer você não precisar de óculos, não precisar mais de ficar botando colírio e tal, e explicando toda aquela questão neurofisiológica de lubrificação, de irrigação sanguínea, de inervação dos olhos. Ela, por conseguinte, essa profissional, ela tem parentes médicos. E esses parentes médicos falaram sobre esse caso que eu conversei com ela a seus professores. E aí ela voltou para a conversa comigo e falou assim: Caio, essa mulher é charlatã. Já falei com ela aqui, falou que isso não existe. O que é que estava acontecendo ali naquele momento? Como é que uma coisa evidenciada por uma prova social de uma paciente que eu acompanhei, que eu não consegui melhorar a tontura, que o otorrino não conseguiu melhorar a tontura, depois de fazer exercícios oculomotores, melhorou da tontura com a terapeuta ocupacional? Como é que uma classe profissional chama esse profissional de charlatão? Né? Existe uma prova social ali. Existe uma pessoa que foi submetida a um tratamento e que melhorou. Ah, Caio, pode ter sido história natural? Pode. Pode ter sido regressão para a média? Pode. Pode ter sido resolução espontânea? Pode ter sido. Mas daí a você chegar, enquanto profissional da saúde, enquanto classe, seja fisioterapeuta ou médico, falar que um TO, que um psicólogo, que um físico, que um médico é charlatão, está vendendo uma coisa que não funciona, você tem que ter muita prova, você tem que ter prova disso. É uma acusação e é uma acusação gravíssima. Então você tem que tomar cuidado com esses profissionais que falam, isso aqui não funciona. Aí vem um bocado de fisioterapeuta perguntar para mim: Caio, o que é que você acha de RPG? Caio, o que é que você acha de Pilates? Caio, o que é que você acha de osteopatia? O que é que você acha de quiropraxia? Eu não tenho que achar nada. Sabe por quê?
O achar do profissional, a opinião de expert, que é como a ciência intitula isso, é o mais baixo nível de evidência na pirâmide de evidências científicas. O primeiro grau de evidência é aquela revisão sistemática e depois ensaio clínico randomizado. Isso para testar a eficácia de intervenção, eficácia de qualquer técnica. Então não venham perguntar o que eu acho de tal técnica. Joga a técnica lá na PubMed e compara com qualquer coisa e vê o que você acha, vê o que você encontra na PubMed. Ah, Caio, mas sempre que eu jogo lá eu acho um bocado de artigo, porque você não respondeu uma pergunta PICOT. PICOT é um acrônimo. Você precisa testar a intervenção comparado ao quê? Comparado com o quê? RPG comparado com osteopatia. Para quê? Para tratamento de dor lombar. Em quanto tempo? Curto, médio ou longo prazo? Time point, né? Para qual desfecho? Ah, osteopatia funciona para insônia? Não sei. Você não vai fazer um estudo observacional, fazer polissonografia numa pessoa, aplicar osteopatia por 6 semanas, depois fazer polissonografia de novo na pessoa e dizer que funciona. Porque você não comparou com nada. Você tem que pegar e fazer assim, ó. Qual a pergunta, Picot? Será que osteopatia comparado com respiração diafragmática, durante quanto tempo? Durante 6 semanas. Para qual desfecho? Melhora a qualidade do sono. Em quem? Qual é a população? Picot de population. Qual é a população? Em indivíduos rígidos, em idosos ativos, em obesos sedentários, né? Porque não é porque você achou um resultado de um estudo, por exemplo, que exercícios para o olho melhoram a acuidade visual e reduzem grau de óculos, você não vai assumir que aquilo funciona, você vai comparar com alguma outra intervenção. E qual que é a intervenção? A intervenção seria colírio, cirurgia oftalmológica, remédio, né? Tem que comparar. E aí eu levanto um ponto aqui para vocês que é o seguinte. Vejam bem, quando a gente vai comparar uma intervenção, eu vou trazer aqui um paradigma de uma investigação de síndrome de falha cirúrgica. Imagine que eu sou fisioterapeuta e eu quero testar se exercícios variados gerais, eles são efetivos para dor crônica inespecífica comparados com terapia cognitivo funcional em uma população que foi submetida à cirurgia sem eficácia. Pronto, essa é a minha pergunta Picot. O que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que procurar minha população. Picot, Population Intervention. Comparison, outcome de desfecho e time point de ponto no tempo. 4 meses, 6 meses, 12 meses. Aí eu tenho que procurar minha população. Quando eu vou procurar minha população, essa população tem que ser submetida à cirurgia e tem que continuar com dor. Onde é que eu vou achar essa população? A galera que está internada, que acabou de passar por cirurgia. A galera que teve alta da internação. Onde é que estão esses prontuários? No hospital. Quem é o chefe do hospital? O médico. Quem é o chefe do serviço de cirurgia? O médico que fez a cirurgia. Você acha que esse profissional vai dar acesso a uma investigação que pode questionar o maior case de sucesso deles? O que você acha disso? É lógico que vai haver uma dificuldade tremenda para ter acesso a esses prontuários. É lógico que vai ter um viés por reserva de mercado de diversos profissionais que não vão querer que profissionais tenham acesso a esse tipo de estudo. Existem profissionais que tentam fazer esse tipo de estudo e eles escutam: no meu hospital você não vai ter acesso a isso. Por que no meu hospital você não vai ter acesso a isso? Porque se um estudo desse rolar, e eu vou dizer para você, esse estudo já existe e já está com resultado, e é tese de doutorado, esse estudo já existe. E esse estudo, que é o FBSS, o Failback Surgery Syndrome, Síndrome de Falha Cirúrgica, ele mostra de que cada 2 pacientes com dor crônica, um continua com dor. Ou seja, se você pegar 100 pessoas e submeter a cirurgia para dor crônica na coluna, metade, 50 pessoas, vão continuar com dor.
E a explicação para essas pessoas que continuaram com dor é que existe outra estrutura que precisa ser corrigida. Ou seja, a chance dessas 50 pessoas que continuam com dor serem submetidas a uma segunda cirurgia é muito maior. E o resultado terapêutico é muito menor. Cerca de 35% melhoram e 65% continuam com dor após uma segunda cirurgia. E depois dessa segunda cirurgia, a explicação para a pessoa continuar com dor continua sendo anatômica e estrutural. O parafuso saiu, você teve um disco que desidratou, sua vértebra colabou, e tome mais a terceira cirurgia. E a cada cirurgia que o paciente vai sofrendo para dor crônica lombar, menor é a chance de melhora. Menor é a chance de melhora. Então a gente tem que ter cuidado, porque você precisa saber se esse profissional está de fato querendo te ajudar ou se ele está fazendo uma reserva de mercado. Beleza? Então era isso que eu tinha para falar hoje. Tenho que sair correndo aqui agora, mas vou ver se teve alguma pergunta e vou falar com vocês que ficaram até aqui. Beleza? Vamos ver se chegou pergunta aqui. Vi que Sarinha falou, né? Daniel Silvério, seja bem-vindo, meu amigo. Igor Magalhães, Tássio Durães, grande Luzia, obrigado pela audiência aí até o final, tá? Cibele Paranhos, grande osteopata. Cadê? Passei o dia pensando nesse tema, ó que louco, Daniel, tá vendo? Estamos sincronizados. Grande Sarinha, fisioterapeuta lá em Fortaleza. Sofia, obrigado pela audiência. Sara, abordagem importantíssima. Somos uma profissão relativamente nova e ainda temos muito a crescer. Exatamente. E o nosso crescimento depende da mente aberta de toda a classe profissional. Deixa eu ver se teve pergunta. Não, sem perguntas, então vamos encerrar a live por aqui. Preciso correr agora. E se você tiver alguma dúvida, eu deixei uma caixinha de stories lá, uma caixinha de perguntas lá nos stories. É só você ir lá e mandar sua pergunta que a gente responde em vídeo a qualquer momento. Beleza? Grande abraço. Esse foi a gravação de mais um podcast Physio Insight, que vai subir no YouTube e vai aparecer em todas as plataformas de áudio, para caso você prefira escutar o nosso conteúdo pelo Spotify, Apple Podcast, Deezer, Google Cast e por aí vai. Beleza? Grande abraço. Movimento é vida.